E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização, raio X, do crime organizado na América Latina. O perfil das facções e dos que teriam influência no Chile. São dezenas, mas algumas organizações conseguiram ter maior controle territorial e montaram grandes empresas criminosas com alto poder de fogo e violência. Estamos fazendo o que podemos com as ferramentas que temos hoje e, desse ponto de vista, é mais rápido do que nós. Essas foram as palavras com as quais o diretor da Unidade de Narcotráfico Ilícito do Ministério Público, promotor Luiz Toledo, se dirigiu ao cenário do crime organizado no Chile. O Chile não é mais um país de trânsito de drogas. Na verdade, cartéis mexicanos amplamente conhecidos estão tentando se instalar no Chile, declarou um promotor federal, Jorge Abbott, ao apresentar o último relatório do Observatório do Narcotráfico no Chile. A análise foi entregue no início de dezembro. A Rádio Universo apontou para os resultados dos 7 relatórios do Observatório do Narcotráfico do Ministério Público Nacional, que mostrou entre outros dados um aumento preocupante no índice de homicídios nas regiões de Tarapacá e Antofagasta, passando de 47,8% em 2011 para 52,4% em 2021. Enquanto as vítimas de homicídios consumados aumentaram 89,2%. Na opinião de Toledo, essa taxa de homicídios é comparável a alguns países centro-americanos e refletiu que, diante do crime organizado, nós víamos de longe, como se a América Latina não nos pertencesse, mas efetivamente isso estava entrando e penetrando nas nossas camadas sociais de forma bastante acelerada. E apontou ainda para um diagnóstico desanimador quanto à rapidez com que os números estão a subir, o que torna urgente a definição de objetivos de persecução penal para o crime organizado, com indicadores que medir avanços e retrocessos. Quem também fez um diagnóstico sobre o assunto foi o presidente da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, AIAMP, o procurador-geral colombiano Francisco Barbosa, que durante sua recente visita ao Chile alertou que existem importantes fenômenos criminais que já estão instalados, segundo disse a Mercury. Entre eles, alertou sobre o tráfico de migrantes como um dos problemas associados a esta instalação de gangues de origem estrangeira que se unem ao conhecido Trem de Aragua. Venezuela, também aparecem os chotas, e os espartanos, organizações de Buenaventura, na Colômbia, que, segundo ele disse, já estão se estabelecendo no Chile. Na semana passada, o nome da organização Los Lobos ficou conhecido no Chile após o sequestro no Equador do primeiro cabo da Marinha, Luiz Toledo, que após 5 dias de cativeiro conseguiu ser resgatado com vida no início do mês e transferido para um centro de atendimento. 2 foram presos pelo incidente. Mas o espectro criminoso é muito mais amplo e complexo na região, e é justamente a velocidade de expansão de seus tentáculos que mantém as autoridades em alerta. Isso porque, ademais, grande parte dessas organizações tem como criadouro as prisões, o que levanta dúvidas sobre a real preparação dos sistemas penitenciários e a persecução do patrimônio, no entendimento de que essas organizações, no final das contas, são um negócio. É assim que a pesquisadora do Athena Lab, Pilar Lezana, adverte: estamos recebendo um alerta no Chile de que devemos fazer algo com nosso sistema penitenciário, porque já temos presos em nossas prisões por essas organizações, como as do Trem de Aragua. Equador, o primeiro cabo da Marinha, Luiz Toledo, que mora no Equador, permaneceu sequestrado por 5 dias. É naquele país que atua Los Lobos, organização criminosa que estaria ligada ao incidente que afetou o chileno, que foi torturado cortando 2 dedos da mão e por quem exigiram um resgate de $100 mil. Os $88,7 milhão. Os Lobos hoje conseguiram se consolidar como a maior quadrilha daquele país, com mais de 8 mil integrantes distribuídos apenas nas prisões daquele país, segundo dados do think tank especializado em crime organizado Incite Crime. Só em 2021, esse grupo deixou mais de 315 presos mortos em diversos massacres prisionais. A principal fonte de renda dessa organização é a proteção de embarques de cocaína para grupos colombianos e mexicanos que movimentam a mercadoria por aquele país e que tem como destino a Europa e os Estados Unidos. Além disso, realizam tarefas como cobrança de dívidas e assassinatos por encomenda para parceiros internacionais e outros aliados, e participam do microtráfico em várias cidades. Los Lobos foram no passado aliados de Luchoneiros, uma poderosa gangue do Equador,
porém, desde o início de 2021 mantém uma rivalidade. O mesmo cenário ocorre com o R7, uma gangue menor que busca desafiá-los pelo poder. De fato, este ano, a prisão de Santo Domingo, Equador, se tornou palco de confrontos entre os dois grupos. Colômbia. Os habitantes deste bairro João 23 da Comuna 7 viveram momentos de terror e pânico, quando estes dois bandos criminosos se enfrentaram a tiros. O que é preocupante para a comunidade é que quando a polícia chegou, foram recebidos pelos criminosos também baleados. Essa ansiedade durou a noite inteira nesse bairro, onde as pessoas praticamente não conseguiam nem dormir. Foi assim que um jornalista do jornal colombiano Notícias Caracol relatou o confronto entre os chotas e os espartanos, ocorrido há apenas 3 meses em um bairro de Buenaventura, motivado pelo controle territorial. A preocupação do município local é que esses grupos violentos conseguiram ampliar rapidamente sua capacidade financeira, o que dificulta o seu controle, que já abrange pelo menos 40 bairros. Esses grupos nasceram como resultado de disputas que surgiram dentro de La Local, uma gangue criminosa que nasceu em 2016. Sua atividade econômica criminosa é o narcotráfico, o tráfico de armas de fogo e extorsão. Além disso, dedicam-se a recrutar crianças e adolescentes para integrar suas fileiras, compostas por entre 400 e 600 integrantes que atuam como pequenos exércitos. Também atua na Colômbia o Clã del Golfo, um dos maiores e mais perigosos grupos daquele país, com presença em mais de 200 municípios. Entre seus líderes estão ex-traficantes de drogas e ex-paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC, um grupo paramilitar de extrema-direita. Em outubro de 2021, foi concluída a captura de Dairo Antônio Usuga, vulgo Antoniel, que durante anos liderou as rédeas desse grupo armado. Tal é sua relevância que o presidente Iván Duque comparou sua queda com a captura de Pablo Escobar nos anos 90. Mas como era de se esperar, suas operações não cessaram. Luzetas e Beltrán Leiva seriam, segundo informações, os principais compradores da cocaína produzida por alguns grupos armados ilegais de traficantes de drogas. Venezuela. O nome da organização criminosa Tren de Aragua tornou-se conhecido no Chile nos últimos anos graças à expansão de sua presença, amplamente reconhecida pelas autoridades locais. De Eixo, um de seus líderes, Carlos González Vaca, apodado Estrela 5, entra privado de liberdade em la cárcel de Valparaíso, formalizado por los delitos de associação ilícita, sequestro qualificado, tráfico de migrantes, trata de pessoas, sequestro extorsivo e lavado de dinheiro. Mas é preciso voltar ao início dos anos 2000 para se aproximar das origens do Trem de Aragua, onde começou a participar do tráfico de drogas, armas e roubo de veículos no estado de Aragua, na Venezuela. Hoje, é uma das gangues mais poderosas daquele país, e conseguiu se expandir para Peru, Colômbia e Chile. Segundo Barbosa, o comportamento criminoso da organização no Chile, Peru e Colômbia é muito parecido. Estamos falando de extorsão de comerciantes, de acerto de contas. Eles até têm formas muito cruéis de assassinar pessoas. De fato, Instinct Crime adverte que a expansão territorial do Trem de Aragua na Venezuela parece imparável. O poder que esta organização criminosa está ganhando cada vez mais representa um desafio não só para as autoridades locais daquele país, mas também para as forças de segurança das nações vizinhas que devem traçar estratégias para impedir a penetração desta mega gangue, afirmam. Manter a presença do Trem de Aragua em pelo menos 3 países representa uma ameaça à segurança da região, já que criminosos de outros países podem copiar o modus operandi e a estrutura desse grupo do crime organizado. Acrescentam. Brasil. No Brasil, as principais organizações criminosas são o Primeiro Comando da Capital, PCC, surgido em São Paulo, e o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Ambos formados por presos que organizaram grupos para se defender do violento sistema carcerário daquele país. O PCC atua desde a década de 1990, embora desde 2010 tenha conseguido expandir suas fronteiras e iniciar operações como tráfico de drogas e armas na Bolívia e no Paraguai. O referido relatório do Observatório do Narcotráfico, 2022, detalha que já em dezembro de 2020, quando ainda desconhecido o Trem de Aragua começou a ser investigado por suas operações e sua alta violência, informações foram obtidas das autoridades brasileiras onde tornou-se conhecido que as ligações dessa violenta organização criminosa denominada Trem de Aragua teriam levado à incorporação de parte de seus integrantes à principal organização criminosa do Brasil, denominada Primeiro Comando da Capital. Já o Comando Vermelho, CV, nascido na década de 1980 nas prisões brasileiras,
É a facção criminosa mais antiga daquele país. Conforme detalhado pelo Incite Crime, eles começaram com pequenos delitos, como assaltos e assaltos a banco, mas depois se aventuraram no comércio de cocaína, trabalhando com cartéis de drogas colombianos e assumindo um papel de liderança social em muitos bairros marginalizados do Rio de Janeiro. 3 cidades, 3 fronteiras, 3 estados. Na América Latina, existe uma região onde os limites parecem não ter fim. De armas e drogas a células terroristas e tráfico humano, na tríplice fronteira tudo parece possível. Puerto Iguaçu, Argentina, Sudeste, Paraguai, e Foz do Iguaçu, Brasil, são as 3 cidades que fazem deste lugar uma das fronteiras mais porosas do mundo. Embora pertençam a países diferentes, os 3 formam um verdadeiro conglomerado social e econômico que não conhece limites geográficos. A tríplice fronteira tornou-se o campo de batalha dos cartéis de drogas brasileiros e a passagem de carregamentos. Membros do Hezbollah participam do tráfico de drogas para financiar o terrorismo, e enviam carregamentos para suas próprias organizações na Europa, Oriente Médio e Ásia. O Hezbollah sempre esteve ligado ao tráfico de drogas. Seu feudo, o Vale do Bekaa, no Líbano, é uma das maiores regiões produtoras de ópio e haxixe do mundo. Um negócio muito lucrativo que tem seu maior inimigo, Israel, como o melhor mercado. México. O cartel de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, JNG, são hoje 2 dos cartéis mais poderosos do México, e ambos estenderam seus tentáculos para várias partes do globo, incluindo o Chile. A primeira é considerada a maior e mais poderosa organização do narcotráfico do hemisfério ocidental, com alta penetração no âmbito institucional, com ligações à polícia e ao exército. Segundo o estudo do Atenalab, o cartel se originou de um grupo de famílias que começaram a traficar maconha, lideradas por Pedro Avilés e Joaquim El Chapo Guzmán. Enquanto isso, Jalisco Nueva Generación emergiu como um braço dissidente do cartel de Sinaloa em 2010, após a morte do capo Ignacio Coronel, conhecido como Nacho, e a captura de Oscar Nava Valencia, conhecido como El Lobo. Também dedicada ao narcotráfico, essa organização possui alto poder de fogo, que inclui viaturas blindadas e tropas uniformizadas. O relatório do Observatório do Narcotráfico 2021 já detalhou os esforços dessas organizações para se estabelecer no Chile, uma tendência que continua. Entre eles, menciona que em 2020 o PDI detectou uma tentativa de entrada de 3.505 quilos de maconha prensada pelo porto de San Antonio, provenientes do terminal marítimo de Manzanillo, principal porto do estado de Colima, México, e do cenário de confrontos violentos. Em 2021, houve pelo menos 3 embarques desse porto e de Lázaro Cárdenas com o mesmo destino na 5ª região. Quanto ao cartel de Sinaloa, em março de 2021 foi noticiado que eles integravam um tráfico fracassado de 665 quilos de cocaína operados do Chile ao porto de Roterdã, na Holanda. A operação terminou com a prisão dos irmãos Yolanda e Ricardo Salazar Tarriba. Este foi o primeiro a chegar ao país em 2020, por passagem não autorizada, para se instalar em Iquique e depois em Santiago. América Central. Os cartéis Rivas Mara Salvatrucha e a gangue da Rua 18, ou Barril 18, são umas das gangues mais conhecidas da América Central, com grande preponderância em El Salvador, Honduras e Guatemala. Embora suas redes alcancem a Europa, a particularidade é que a poderosa MS-13 nasceu nos anos 80 nos bairros de refugiados de Los Angeles, e sua grande presença na América Central se deve à deportação em massa dos Estados Unidos. Seus integrantes são reconhecidos por usarem tatuagens em seus corpos que simbolizam histórias de vida ou o tempo que passaram na prisão por crimes que cometeram. Sua principal atividade é a extorsão, tráfico de drogas, contrabando de armas, sequestro, roubo e assassinatos por encomenda, entre outros. A Promotoria do Chile afirma que a América Latina exige a máxima observação, considerando que existe um mercado crescente para esse tipo de substância, além da liderança e especialização que grupos mexicanos adquiriram na produção e síntese de metanfetaminas e outras substâncias. Vamos aguardar, para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.